Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Vitor Roque, porque o agente dele, André Curi, resolveu colocar a boca no trombone, né? Ele está muito insatisfeito com o tratamento que tem sido dado ao jovem atleta brasileiro dentro do clube espanhol e ele resolveu falar coisas como que o Xavi não fala com o Vitor Roque, não está dando oportunidades a ele e falou que se for para sair do Barcelona não será por empréstimo, será de maneira definitiva e obviamente não é algo que a diretoria do Barcelona gosta de ouvir, né? Até porque assim, vamos lembrar, o clube pode até acertar o empréstimo com certo clube, mas sem a assinatura do jogador, né, não adianta nada. Quando você tem uma negociação, você precisa da aprovação do clube que está negociando com o atleta e do atleta. Não adianta você chegar a um acordo com o time e o atleta não se acertar com eles. Isso é o problema, por exemplo, para o Chelsea, para se livrar do Romelu Lukaku. Ele já aceitaram ofertas boas, mas o jogador acabava comprometendo as negociações. Então, assim, o Vitor Roque não é simples emprestar ele. Ele já falou que se é para sair em definitivo. E se não for para sair, vai continuar no Barcelona. Eu não sei quanto de salário ele está ganhando, até porque o Barcelona sempre tem um histórico de dar salários bem inflados, né? Independente se o jogador é jovem, se ele é velho, né? Se ele é bom, se ele é mais ou menos, entende? Inclusive já saem notícias de que o salário de Robert Lewandowski nessa temporada será de 32 milhões de euros na próxima temporada, né? E é um salário pesado, né? Tudo bem que é o Robert Lewandowski, né? Não há muitos jogadores melhores do que ele na posição, né? Mas a questão é que você vê que o Barcelona está muito perdido, né? Não é um clube que recuperou a direção com o Juan Laporta, né? O Laporta pode ter feito algumas decisões boas ali em relação a vender alguns atletas, a reduzir despesas, mas em um contexto geral, ele ainda continua com muita da teimosia tradicionalista dentro do Barcelona e a verdade é que ele não tem uma comunicação boa com o que ele, a diretoria de futebol, quer do que com o que o técnico quer. Porque assim, não faz sentido contratar o Vitor Roque se o técnico atual não vai dar a mínima para ele. Porque a verdade é, o Xavi não dá a mínima para o Vitor Roque, não escala ele em quase nenhuma oportunidade e ele tem uma clara preferência pelo Ferran Torres. Se alguém vai entrar no lugar do Robert Lewandowski, esse alguém vai ser o Ferran Torres. Por mais que o Ferran Torres, a meu ver, tenha muito menos potencial que o Vitor Roque. E é engraçado, porque o Vitor Roque, nas poucas oportunidades que ele teve para entrar em campo com o Barcelona, ele foi bem, ele marcou gols. Isso é uma coisa que a gente tem que citar. O Vitor Roque marcou gols pelo Barcelona, mas a verdade é que o Xavi não o avalia bem. E assim, é um pouco curioso, né? Tipo assim, até é esquisito parar para pensar. Ele é o cara que deu oportunidades recorrentes para muitos jovens atletas, Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Lamine Yamal, que é muito mais jovem que o Vitor Roque. Então, assim, é um pouco curioso isso, né? Porque, assim, se o cara dá oportunidades aos jovens de La Masia, que é a base do Barcelona, que é muito boa, inclusive. Então, assim, se ele dá essas oportunidades, qual é a dificuldade de dar pro Vitor Roque? Até porque, assim, foi uma contratação cara, né? Tipo assim, para um jovem jogador que tem, por exemplo, 18 anos de idade, você paga 40 milhões de euros, isso é uma contratação caríssima para um garoto, entende? Mas ele não está usando o cara. Eu fico perguntando por que o Barcelona, em problemas financeiros, gasta 40 milhões de euros em um jovem jogador que o técnico não quer. Então, fica uma situação complicada. E assim, é grave o agente do jogador, né? A gente não sabe se ele tá falando a verdade ou não, mas pro cara chegar e falar que o Xavi não conversa com ele, que ele ignora ele, cara, isso é uma situação muito grave. Isso atrapalha o Barcelona na busca por jovens atletas. Até porque, assim, vamos supor, já falaram que o Barcelona estava atrás do Estevão e agora os rumores esfriaram muito, porque assim, primeiro porque muitos jovens atletas no Brasil, eles compartilham do mesmo empresário. O André Curi, por exemplo, é empresário de uma galera, né? Ele é um Mino Raiola de baixo orçamento, se podemos dizer, né? O Mino Raiola que descansa em paz, né? Agora, a verdade é que a gente coloca aqui, o André Curi, ele tá sobre, assim, com o comando de muitas carreiras de jovens atletas no Brasil. Então, quando você trata mal um cliente dele, ele pode atrapalhar a busca do seu time por outros jovens talentos, né? E assim, você traz uma imagem negativa porque vai ficar a impressão que só os garotos de La Masia vão ter oportunidade, né? Porque assim, vamos contratar o Estevão. Mas o Estevão vai olhar, se eu acabar igual o Vitor Roque, né? Se eu acabar igual o cara lá
que é contratado e não joga e que o técnico não conversa com ele. Então, assim, essa é a questão. O Barcelona está se prejudicando com essa situação do Vitor Roque, não só em não dar oportunidades para ele, mas por queimar um pouco a imagem na hora do clube ir atrás de outros jovens jogadores novamente. Isso pode ser, obviamente, um dano a curto prazo, daqui a alguns anos isso some, mas a verdade é que atrapalha, né? E o Barcelona é um time que, pelo visto, não vai fazer grandes investimentos tão cedo, então ele vai ter que se contentar ou com oportunidades de mercado, jogadores com contratos curtos ou agentes livres, ou com esses jovens talentos que forem aparecendo. É a opção que eles têm, porque jovens talentos são mais baratos do que jogadores consagrados e prontos. E a verdade é, o Barcelona vai fazer, assim, contrata um cara jovem talento, muito promissor, de muita qualidade, trata desse jeito, não vai ajudar ninguém. E aí fica a dúvida, o Vitor Roque, se negociado, vai para onde? Olha, assim, primeiro escalão acho muito difícil, a não ser que alguém avalie muito bem o talento dele. O PSG não vai atrás dele, a meu ver, assim, pode até ir atrás, mas tem Gonçalo Ramos, tem Colomboani, me parece que eles vão atrás de alguém pronto, até porque a política do clube tende a ser mais para isso. Aí a gente pensa na Premier League, talvez o Chelsea atrás dele, até porque estava interessado antes, talvez, mas não acho que vai acontecer, até porque assim, já tem muita gente para a posição de centroavante ali, que já foi contratado entre os jovens, né? O Liverpool pode ser uma oportunidade, né? Mas acho ainda difícil. Manchester United também é interessante, só tem o Højlund, né? Faria sentido, né? O Arsenal faria sentido. Eles têm o Nketiah, o Gabriel Jesus e o Havertz, faria sentido. Então pode ser que sim, mas aí vale muito da imagem que cada clube tem do Vitor Roque. O Tottenham também faz sentido, não tem um 9 definitivo no clube, né? A Itália pode ser um bom lugar para o Vitor Roque, né? A Napoli pode perder o Victor Osimhen, o Napoli pode ser um baita destino para o Vitor Roque, porque ele tem muita chance de ter muito espaço lá. E assim, Milan também, o Olivier Giroud vai sair. O Noah Okafor é um cara que me garante mais desempenho do que o Vitor Roque, né? A gente pensa assim, Juventus, acho que é ilógico, né? Óbvio que fica difícil porque o time tá falido, né? E eles ainda têm o Vlahovic, né? Mas fica pensando assim os nomes, você vê que há espaço em grandes clubes. Eu acho que um bom nome, um bom clube para ele é o Dortmund. O Dortmund é um clube que não tá lá também muito. Já tem o Moukoko, né, que é um dos jovens atletas para centroavante, tudo isso, mas não acho ruim a ideia, até porque é um time que às vezes já jogou com dois centroavantes, entende? Então, eu olho que assim, há janelas até em clubes grandes e até mesmo clubes médios, se você parar para pensar. Um West Ham seria muito lógico para o Vitor Roque, entre outros clubes, né? Então, assim, não faltam clubes que vão receber o Vitor Roque de braços abertos, mas eu acho que vão faltar clubes que vão pagar mais do que o Barcelona gastou para contratá-lo. Isso aí acho que é óbvio, até pelo fato dessa situação estar correndo e esses clubes sempre estarem atentos no que sai da imprensa. Então, a ver o que sai dessa situação complicada. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.